Bem, nós já calculamos o que são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Só tem um problema, nós calculamos isso quando temos todos os dados. Só que às vezes isso não acontece. A gente já tem os dados organizados em uma tabela de distribuição de frequências, por exemplo, como é o caso aí, ó. Tá aí esse exemplo, que é o mesmo da apostila, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Você não tem como saber todos os valores e calcular a média. A média, eu digo a média porque ela vai ser primordial para nós começarmos aqui. Então, o que que você vai fazer? Você vai supor, né? Quando a gente tem os dados agrupados, a gente supõe que eles estão simétricos em relação ao ponto médio de cada classe. Então, veja só, eu tenho essa primeira classe aqui, ó. Eu vou pegar o ponto médio dela para poder calcular a média. Vou chamar aqui de xi e vou pegar o que, gente? O ponto médio. O ideal, né? Porque aqui os números vão ficar grandes, eu vou ficar enrolando aqui nesse vídeo, mas eu vou fazer manuscrito assim, porque tem gente que sente dificuldade e aí precisa que seja feito vagarosamente. Mas o ideal seria fazer aqui no Excel, tá? Mas para tentar melhorar aí a compreensão de algumas pessoas, eu vou fazer desse jeito tosco aqui, horroroso. Enfim, qual é o ponto médio desta classe? Ela vai de 400 até 1000. O ponto médio é 700. Aí você fala, professor, como é que o senhor sabe qual é o ponto médio assim tão fácil? E se fosse um número com vírgula, um número bem mais complicado? Gente, ponto médio é bem tranquilo. Você pega o intervalo inferior, soma com o extremo superior, né? E divide por 2. Isso é ponto médio. Soma os extremos e divide por 2. Simples assim, ó, 1400 dividido por 2, 700. Não tem dúvida aí. Quando você está numa distribuição de frequências, como isso aqui, ó, acontece com os mesmos pulos, por assim dizer, seria só pegar o primeiro e descobrir qual foi o pulo aqui, ó, que foi de 600 e aplicar. Então, 1700 mais 600 vai dar 1300. O próximo aqui, 1000 e... Oh, tá horrível aquele 1 ali. 1900. Pronto, ó. 1000 mais 1600, 2.600. Dividido por 2, 1.300. 1.600 mais 2.200, 3.800. Dividido por 2, 900. E a tal da média? Bom, isso ainda não é a média. Como é que eu faço para calcular a média? Primeiro, observe. A média é baseado na quantidade de valores. Eu estou supondo aqui, ó, que 4 funcionários têm um salário de R$ 700. Sim, eu peguei o ponto médio desse intervalo, não tenho como saber quais são os valores que estão aí dentro, se eles estão todos perto de 400, se eles estão todos perto de 1000, se eles estão bem distribuídos, então eu pego o ponto médio e suponho que todos os salários sejam esses, ó. Aí eu voltei aqui, vou calcular a média. Vou calcular a média, tá? A média vai ser o quê? Vai ser aquela média ponderada que a gente conhece. É como se o salário nesta primeira classe fosse de 700. Quantas vezes eles ocorrem? 4 vezes. Então, eu faço essa multiplicação e somo. Aqui, ó, eu tenho 1.300 o salário. Quantas vezes eles ocorrem? Frequência 12. Mais salário de 1.900. Qual é a frequência do salário de 1.900? 7. Pronto. E vou dividir pelo total de salários. Quais são os pesos que eu tenho aqui? Ó? Quantos funcionários eu tinha? 23 funcionários. 12 mais 7, 19 mais 4, 23 funcionários. E aí, o resto é só conta, tá? Lembrando que se sua calculadora não for científica, você vai ter que tomar cuidado na hora de fazer essa conta. Ó, 700, a minha faz aqui, ela respeita a precedência das operações, tá? Mais 1.300 vezes 12, mais 1.900 vezes 7. Dividido por 23, tenho um salário médio de aproximadamente 1.378,26. 1.378, 1.378,26, aproximadamente. Bem, pessoal, calculamos a média. Mas e se eu quiser, por exemplo, o desvio padrão?
Bom, você vai ter que fazer todo aquele negócio, toda aquela conta, aquele cálculo gigantesco agora numa tabela de distribuição de frequência para calcular a variância, né? Vai começar ali pelo desvio médio, a variância e depois o desvio padrão. Então vamos lá? Como é que a gente faz? Vamos calcular o desvio médio. O desvio médio em relação ao quê? Em relação à média. Tá aqui a média. Então olha só. Eu suponho que o salário nessa classe é de 700, 1.300 e 1.900. O desvio médio, tá? Oh, desgosto. O que é o desvio médio? Eu pego cada valor e subtraio da média. Pronto. Esse é o desvio médio. Professor, mas precisa colocar o módulo? Na verdade, vai dar positivo. Para calcular a variância, eu não vou elevar ao quadrado, então tanto faz se o valor aqui vai ficar positivo ou negativo. Quando eu elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo de qualquer jeito, tá? Simples. Eu vou calcular a diferença entre a média e cada um desses valores para cada classe. Vamos lá? Minha média é de 1.378,26. 1.378,26 menos 700. 678,26. E para outra, 1.300 menos o desvio para a média. Qual é a média? 1.378,26. 78,26. Tá? Eu vou colocar aqui positivo para não ter 78,26. E aí tem o último ali também, que é de 1.900. Qual o desvio para a média? Qual é a média? 1.378,26. 521,74. Opa, 74. Bem, pessoal, para calcular o desvio padrão, eu pego esses desvios e elevo ao quadrado. Eu pego o desvio, ó, x1, xi, menos a média, tá? E elevo ao quadrado. Eu fiz devagar aí, mas assim, eu poderia ter feito, teria facilitado muito a minha vida se eu já tivesse elevado essas coisas ao quadrado. Aqui, por exemplo, ó, nesta última, eu não calculei que era 521,74, simplesmente vou elevar ao quadrado aqui, ó. Então, 272, 212 e 63. Aproximadamente o desvio médio ao quadrado, tá? Desvio médio ao quadrado. Vamos lá para aquele segundo ali, ó. Para essa segunda classe aqui, tá? Estou fazendo de cima para baixo agora. Já aproveitando aqui. 78,26 vezes 78,26, ou simplesmente clicando aqui no quadrado, 6.124,63. Cuidado aí com a organização, tá? E por último ali, ó, eu tenho 678,26 ao quadrado, 460.036,63. Bem, como é que eu calculava a variância mesmo? Ó, variância ao quadrado. Variância não, é sigma ao quadrado, tá? Variância é o sigma ao quadrado. Eu pego os desvios médios, que foi o que eu peguei aqui, desvio médio ao quadrado. Só que, gente, a frequência dele é 4, ó. A frequência dele é 4, então vou pegar este valor, vou multiplicar por 4. Vou pegar este valor, multiplicar por 12. Este valor aqui, ó, e multiplicar por 7, tá? Vou fazer isso, vou aproveitar que eu já estou ali e vou colocar isto aqui. A frequência, vou chamar de f, tá? Vou chamar de f, vou colocar a frequência multiplicando esse desvio médio ao quadrado. Bem, pessoal, para vocês não se confundirem nisso, é preciso que vocês entendam o que é cada uma das coisas. Que vocês tenham aprendido a calcular a média, que vocês tenham entendido lá a média ponderada, né? Porque ó, os valores têm as frequências aqui, e essas frequências são determinantes. Tá? E se você sabe calcular o desvio padrão, a variância, a única coisa que vai mudar aqui para os dados agrupados é que você vai trabalhar com o ponto médio da classe. É só isso, o resto é tudo a mesma coisa. Tá? Então vamos lá, vou pegar isso aqui e multiplicar pela frequência. Esse número gigantesco ali
460.036,63 vezes 4. Ih. Ah, 1.840.144. Mas ainda faltou alguma coisa aqui, não faltou não? 0,63 vezes 4. É isso aí. 1.840.146,52. Agora aquele outro ali, ó, 6.124,63. Vezes 12, que é a frequência. 73.495,56. E por último, esse gigantesco aqui, ó. 272.212,63 vezes 7. E o legal disso tudo é quando você erra ainda. 1.905.488,41. Pronto. Como é que eu calculo a variância? Eu somo tudo isso, os quadrados dos desvios. Percebam que aqui os dados estavam agrupados. Eu tive que deduzir os pontos médios de cada classe. Com os pontos médios, eu calculei a média, que na verdade é aquela mesma média ponderada que a gente tinha. E o resto é tudo a mesma coisa, ó. Peguei aqui, calculei a média, calculei os desvios quadrados para cada uma das classes. Aí multipliquei pela frequência e agora eu vou somar tudo e dividir por quanto? Dividir por 23, que é o total de valores que eu tenho. Aí vamos lá. Tem esse valor gigantesco aí, que eu já vou aproveitar, mais 73.495,56, mais 1.840.146,52. Tudo isso dividido por 23. Tá aí o meu minha gigantesca variância, 166.049,15. Aproximadamente. ,15. Qual é o desvio padrão? O desvio padrão é só calcular a raiz quadrada da variância. Aproximadamente 407,49. Ou seja, desvio padrão aproximadamente 407,49. Pronto. Demorou, foi bagunçado. Tá tudo bonitinho, descrito aí na apostila para vocês, tá? Que eu fiz na mão para poder acompanhar aquele pessoal que tem dificuldade. Não fiz lá no Excel porque ficaria bem mais rápido, bem mais organizado e bonitinho, mas as pessoas não entenderiam como é que eu fiz, como é que aquilo tá aparecendo. Então, fiz esse passo a passo aí, tá? A letra tá feia, mas espero que vocês tenham entendido. Pronto, calculamos a variância. A média, né? Porque não dá para calcular a variância e o desvio padrão sem a média. Calculamos a média, a variância e o desvio padrão para dados agrupados. Agora a coisa vai ficar mais feia.